Então, vamos lá. Eu coloquei aqui toda a estrutura da redação. E como começa, né? Você pegou, abriu lá a prova, viu o tema da redação. Você vendo o tema da redação, você vai ler todos os textos bonitinho. Vai tentar absorver o maior número de dados que você puder dali, para você poder usar no seu texto, né? Porque eles sempre colocam dados estatísticos, você pode arredondar os números, sabe? Pegar da fonte de lá, parafrasear os dados, né, para você conseguir utilizar. Mas você lendo toda a proposta, né, todos os textos lá, que ficam lá para te auxiliar, né, você vai fazer as seguintes perguntas, né? Qual é o problema? A gente lendo o tema, todo tema vai ser um problema. Então, dentro do tema vai ter um problema que está sendo apresentado para que você resolva, né? Até na proposta de intervenção que é no final. Então, vai escalar qual é o problema, quem são as vítimas, são as pessoas negras, são mulheres, são pessoas, né? A sociedade em geral, são habitantes de cidades, habitantes da área rural, são homens, né? Quem são as vítimas, né? São crianças, né? Enfim, vários grupos, né, para você abordar. Quais são as causas, né? Isso entra na nossa tese, porque a tese são dois argumentos que você vai montar, né? Que na verdade são duas causas para esse problema. Por que esse problema ocorre? Por causa disso e por causa disso. Isso é minha tese, é falar, afirmar que é um problema e que uma das causas é X e X. Ponto. Quais são as consequências? As consequências elas vão entrar como forma argumentativa, né? Que lá no desenvolvimento a gente vai ter que mostrar as causas e as consequências, né? Eu não estou afirmando causas. E o que essas causas geram? As consequências na sociedade. E isso vai gerar, né? Então, os nossos argumentos, né? Tá ali o tema. Quem pode resolver, né, seria a nossa intervenção, que vai criar um projeto, né, junto aí ao governo, alguma área do governo que tenha a possibilidade de investir em conseguir resolver qualquer problema que seja na sociedade, quem tem que resolver é o governo. Ou você inventa lá na hora também, dependendo do tema, quem pode resolver, né? Aí a gente vai para o processo argumentativo para a gente entender melhor. O que é uma dissertação argumentativa, né? Você vai ter que mostrar as causas, como eu disse, no caso é duas, porque são dois desenvolvimentos. Duas citações, que é para você embasar, né? Ter um embasamento no seu argumento, né? Que seria uma forma de seguir uma linha de raciocínio, de mostrar que alguém da sociedade, né? Essa citação, algum filósofo, algum pensador tem, né, como uma base X argumento que você está utilizando. E duas consequências você vai escalar, porque da mesma forma que você tem duas causas, essas duas causas geram duas consequências. E aí você vai usar para conseguir argumentar, né, como eu já expliquei. Aí a gente vai para a introdução. A introdução, ela começa-se, né, todo parágrafo vai se iniciar com um tópico frasal. Esse tópico frasal, né, no início da redação, é para você apresentar o tema da redação sem falar o tema, né? O tema é uma frase. Você não vai citar essa frase, mas você vai apresentar fazendo uma analogia, por exemplo, com a definição da palavra-chave do tema, né? Se o tema for educação, né, ruim no Brasil, né? Faz de conta. Aí a palavra educação, o que é educar? O que é educação? Aí você define. Ou você vai lá também, bota um dado estatístico que você pegou do texto lá de apoio, né? Argumentando que é um problema, né? Justamente porque X número de não sei quantas do Brasil acontece isso. A enumeração dos possíveis argumentos é você ir enumerando assim os problemas e descrevendo um cenário onde esse problema é um problema, né? Comparações históricas e culturais, contextualização com séries, filmes, documentários, livros, músicas, divulgação de portais. Igual eu fiz na minha redação lá do ano passado, que eu, né,
Coloquei lá o filme do Divertidamente, associando, né, que no filme retrata a tristeza, sobre o sentimento tristeza. Aí a segunda coisa que a gente vai introduzir na nossa introdução, né, é a contextualização, que seria o que? Contextualizar, né, relacionar, né, afirmar que o repertório que a gente utilizou, né, se relaciona, tem total relação com a realidade brasileira, com o problema que está ocorrendo dentro do tema, né? Aí o exemplo, infelizmente, esse cenário não diz toda a realidade brasileira, na qual aí você vai lá e coloca o problema do tema, né, que ocorre na sociedade, afirma isso, né? Que é o quê? Legitimar, né, que você vai estar afirmando que, parabéns, esse tema é pertinente, porque de fato ocorre na sociedade, né? Aí a gente vai para a terceira parte da introdução, que é a tese. Na tese é bem simples, você vai só afirmar as duas causas do problema que você está propondo, né? As duas causas que você está propondo. Aí o exemplo é: sendo assim, percebe-se a configuração de um grave problema, em virtude da causa 1 e da causa 2, que você vai escalar essas duas causas, né? Beleza. Aí a gente vai para o desenvolvimento 1 e 2, né? Que vai ser 1 e o 2 iguais assim, só inicia a primeira frase diferente. Mas vamos lá. A primeira coisa, novamente, o tópico frasal, né? Que você vai iniciar afirmando que a X causa, né, que você escolheu, contribui para a persistência do problema, né? Aí o exemplo que eu coloquei é, primeiramente, é relevante abordar como o individualismo social faz com que as pessoas adoeçam mentalmente. No caso, foi da minha redação aí do ano passado. O que eu fiz? Eu afirmei a minha causa, que seria o individualismo, né? Que ela contribui para que o problema ocorra, né? Essa consequência, né? Que faz com que as pessoas adoeçam mentalmente, né? A outra também, ademais, vale ressaltar também que seria o início do segundo desenvolvimento, né? Que garantir o acesso à terapia é dever do governo. Se eu usei a causa, né? Uma das causas dos problemas, né? Das pessoas aí que ficam desamparadas, né, sendo negligenciadas com as suas doenças, né, os seus transtornos mentais, se eu usei o argumento, né, a causa, que é uma omissão do governo, que é uma falta de investimento do governo, eu vou lá e vou começar o meu desenvolvimento afirmando, né, é direito do governo garantir terapia a todos, né, foi uma forma de afirmar. Aí, beleza. Afirmou que iniciou o desenvolvimento, né? O parágrafo de desenvolvimento, a gente vai ir para a fundamentação, que seria dar um outro repertório, né, do seu conhecimento de mundo. E no caso, é mais aconselhável que use as citações, né? Se não der para usar uma citação, pegar algum dado estatístico do texto, dar seus pulos, né? Aí você vai lá jogar, pá, a sua citação, e em seguida você vai fazer um aprofundamento argumentativo, que seria o quê? Explicar a relação desse repertório, novamente, né, como você fez na introdução também, com o tema, porque não adianta você jogar lá um repertório e ele não casar com o tema, não contextualizar com o tema, não se relacionar com o tema. Você vai perder o sentido na redação. Então, sempre que jogar alguma coisa, tem que explicar. Jogou, explica. Explicou, aí você vai afirmar para se gerar esse processo argumentativo dentro da dissertação argumentativa. É isso. Você vai afirmar as consequências, você vai estar mostrando que existem consequências desse problema. E se existem consequências, é porque é um problema, né? Geradas por X causa, né? Que eu afirmei que é uma causa, enfim. E aí gerou essa consequência, essa causa. Aí eu coloquei aí um exemplo, né? Também na minha última redação. A gente pode iniciar falando sobre essa óptica, né? Sobre essa óptica, que é essa visão, né? Nota-se com essa visão, nessa perspectiva. Aí eu coloquei o exemplo aí. O governo se omite em não providenciar melhorias na saúde pública, pois negligencia, eu tô afirmando, que o governo negligencia a importância de dar suporte aos cidadãos que dependem do SUS, onde para se passarem um psicólogo leva-se meses na fila de espera. Afirmei, né? E afirmar coisas é você dar opinião. Dar opinião é argumento. Você está argumentando,
né? O meu argumento aqui dentro foi o quê? Que o governo negligencia por quê? Qual é a consequência? Porque pra você passar num psicólogo, você fica meses na fila de espera. Então, eu fiz uma comprovação, né? Com um fato que é legitimado porque a gente sabe, todo mundo sabe que isso é uma verdade. Não precisa colocar uma fonte ali falando. Até por isso eu tirei 940, né? Enfim, por isso que eu sei, né, que tá certo. Bom, vamos lá. Aí, para você concluir o parágrafo, né, para ficar início, meio e fim, né, seria aí esse exemplo aí. Diante disso, é notório como faz necessária mudanças urgentes, né, sobre X questão. Pode concluir assim. E aí a gente já passa para a conclusão, que é o projeto de intervenção, né, que o Enem pede. A gente vai iniciar com um tópico frasal, né, que é a retomada da tese. Só vai reafirmar que precisa de uma solução, com outras palavras, né? Eu fui lá e falei, portanto, pode-se inferir que o tema, né, X problema, é um tema relevante que carece de soluções. Aí a gente vai dar início ao projeto que, né, tem que ter agente, ação, meio e modo, né, como será feito, um detalhamento de como será feito e qual é o feito, qual é a consequência que será alcançada, né? Qual é o objetivo a se alcançar com a sua proposta aí para a solução do problema. E aí tem o exemplo aí que eu coloquei, né? Portanto, infere-se que medidas sejam tomadas para a resolução do impasse, que seria aí essa primeira frase do tópico do frasal da conclusão. Sendo assim, cabe ao Ministério da Educação e Cultura, ou o Ministério da Saúde, ou o Ministério do Meio Ambiente, ou o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ou o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ou o Ministério do Trabalho e Previdência, ou, né, da Agricultura ou do Turismo, né, que tem todos esses ministérios aí, eu pesquisei todos os ministérios que existem, né, no Brasil e são todos esses. Que todos esses vão abordar qualquer tema que caia na redação do Enem, porque qualquer tema que caia na redação, algum ministério tem que resolver, tá, a parte disso. Enfim, criar o projeto X, pode dar um nome ao projeto, que por meio de palestras online com especialistas, ensinarão as pessoas como X, né, solução, que seria o que fazer para resolver, né, esse problema que é pedido, de forma mais, aí ficou de forma mais saudável aí, só por conta da minha última redação aí, né, e aí você pode falar, né, discutindo sobre, você já tá detalhando, né, discutindo sobre como o X problema, né, afeta negativamente a qualidade de vida de todos. Com isso, conscientizando a sociedade, promovendo um mundo com menos ou mais, né, mais não sei o que, né, de coisas positivas ou menos coisas negativas, né, desigualdade social, poluído, preconceito, machismo, sei lá, dependendo do tema que seja, né. Então, vamos só salientar as marcações aí desse exemplo, né. Agente, quem é meu agente? O ministério aí, né, ó, cabe ao ministério de alguma coisa, é o meu agente. A ação, o que ele vai fazer? Criar o projeto X, isso é minha ação. Que por meio de, aí, qual, né, já vem o meio, é o modo, né, por modo de quê? Por meio de quê? De palestras online com especialistas, vírgula, cada detalhamento ensinarão as pessoas como, né, solucionar X coisa, assim, assim, assado. Qual que é o objetivo, né, ponto lá, com isso, conscientizando a sociedade, promovendo o mundo com menos ou mais X coisas. É isso.